Mais um dia nos encontramos para meditarmos o Evangelho do dia. Neste domingo, nós queremos meditar o Evangelho do capítulo 12 de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esta é a oração de Jesus dirigida ao Pai. A oração de Jesus é uma oração voltada para o Pai. Esse é o primeiro sentido da oração, né? A nossa oração deve ser uma oração de louvor a Deus, uma oração de reconhecimento da grandeza de Deus, né? Jesus diz: Eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e os doutores. Aqui Jesus está falando dos humildes, né? Os humildes são aqueles que reconhecem a Deus como Pai, como Senhor, né? Então, a nossa oração deve ser uma oração de louvor, de gratidão, né? Uma oração humilde, uma oração que reconhece o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa pobreza e a grandeza de Deus. Essa deve ser a primeira atitude do orante, né? E outra coisa que Jesus vai dizer é que o Pai escondeu, né? A oração é sempre esta busca, é sempre esse escondimento também. Nós buscamos a Deus por meio da oração, nós buscamos a Deus no escondimento do nosso coração. Quando fores orar, entra no teu quarto, ou seja, entra no teu coração, fecha a porta, né, do teu quarto, para que tu esteja em intimidade com o Pai. É muito importante na nossa vida a gente também ter essa intimidade com Deus, a gente fechar a porta do nosso coração para rezar. Às vezes, quando nós paramos para rezar, vem muitas preocupações, necessidades, né, afazeres, sempre querendo nos roubar desse momento, desse encontro com Deus, né? Então, a oração é esse momento onde eu vou me encontrar com Deus, onde eu preciso entrar dentro de mim, fechar as portas para as distrações, para aquilo que quer me roubar desta presença, deste encontro, né? E também Jesus ele vai dizendo que ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, né? E aquele a quem o Filho quiser revelar. A oração é sempre um revelar do Pai, né? Jesus que revela o seu coração, Jesus que revela também quem é o Pai. E quem é o Pai, né? Logo após esta oração de louvor e desta relação de intimidade, porque conhecer na Bíblia é ter intimidade, né? Ter uma relação com alguém, né? Ter uma intimidade com alguém. Então Jesus ele conhece o Pai na intimidade, ele é íntimo do Pai. E ele quer nos dar também a graça de sermos íntimos de Deus, de sermos próximos, né? Vivermos essa relação de amizade, de união com Deus, né? E Jesus ele faz o convite, né? Primeiramente ele se dirige ao Pai, depois ele nos convida a vir a Ele, né? A depositarmos nele os nossos fardos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados sobre o peso dos vossos fardos, né? Quantos fardos nós carregamos? O fardo muitas vezes é a nossa vida que vamos vivendo, são os pesos, muitas vezes até os pecados, né?
a dureza da a nossa vida depois do pecado original, tornou-se uma vida, de certa forma, pesada. Sozinhos nós não podemos carregar o nosso fardo, precisamos desse auxílio da graça, precisamos depositar diante de Deus os nossos fardos, as nossas dores. Então, a oração também é esse encontro dos nossos fardos, né? De depositar os nossos pesos, os nossos fardos diante de Jesus. Às vezes nós vamos para diante de Deus, né? Pedindo coisas, mas nós não depositamos os nossos fardos, nós não soltamos os nossos pesos, né? Nós queremos carregar muitas vezes sozinho as nossas preocupações, né? A oração deve, toda vez que a gente entrar na oração, nós devemos sair mais leves, né? Toda vez que nós formos ao encontro de Deus, esse encontro deve nos tornar pessoas mais tranquilas, mais pacificadas, porque é essa experiência que nós temos, porque senão a oração, ela não é verdadeira. A verdadeira oração é aquela em que eu deposito diante de Jesus tudo que eu trago, as minhas misérias, as minhas dores, né, os meus sofrimentos, e eu saio dali renovado, eu saio dali transformado, né? Eu deposito diante dele as minhas dores e também eu recebo, né, de certa forma, o seu fardo, porque a cruz de Cristo, a vontade de Deus, ela não é um peso. Muitas vezes, quando eu estou vivendo uma vida muito pesada, podemos dizer, quando eu digo, essa cruz é pesada demais, eu não aguento, é porque eu estou querendo carregar sozinho. Eu não estou buscando o auxílio na graça de Deus. Então é necessário tomar sobre nós o jugo de Cristo, que é a vontade dele, né? A vontade de Cristo, ela não é um peso, ela é exigente, ela nos chama a uma vida de radicalidade, de decisão por Deus, mas ela não é um peso. O peso, muitas vezes, é por causa dos nossos pecados. Às vezes, quando nós reclamamos que a nossa vida está pesada, que as exigências são grandes, né? É porque nós ainda teimamos em viver uma vida talvez sem Deus, né? Em entregar tudo nas mãos dele. Deus nos pede tudo, né? Deus nos pede tudo, tudo na nossa vida. Então, quando nós entregamos tudo a Ele, nós podemos viver uma vida, de certa forma, mais tranquila. Tranquila no sentido de não ter dificuldades, não. Mas tranquila no sentido de que nós confiamos todas as nossas preocupações a Ele, né? E quando depositamos tudo nas mãos dEle, né? Então, que a nossa oração seja uma oração confiante ao Pai, de louvor, que a nossa oração seja uma oração onde nós podemos depositar a nossa vida, podemos derramar as nossas vidas, as nossas dores, sofrimentos, angústias diante de Jesus e nós saiamos transformados, porque Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, ou seja, aprender dele esse coração pequeno, humilde, capaz de amar o outro, de amar o próximo também, de forma simples e humilde, né? Então, a oração, ela sempre é um encontro transformante, né? Eu me torno mais semelhante a Cristo, eu me torno mais íntimo de Cristo e vou vivendo a partir dessa experiência, desse encontro. Então, que o Evangelho de hoje, que nos convida a depositarmos no Senhor os nossos fardos, possa ser um convite também a irmos ao encontro do Senhor por meio da nossa intimidade, por meio da nossa oração e viver uma vida nova, uma vida unida a Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de viver o seu chamado, a sua vocação. Shalom.